Caros jovens, é um prazer poder falar com vocês. Me chamo Leonel Fernandes, sou um coordenador de seminário. Nossa aula hoje é Doutrina e Convênio 63, de 57 a 64. Nela, o senhor dá as instruções específicas de como devemos tomar sobre nós o seu nome e de como devemos tratar ou devemos nosso linguajar ao pronunciar o seu nome. Nossa aula hoje, com certeza, todos nós aprenderemos a sentir uma maior importância de como usamos o nome do Salvador com referência. Esperamos que essa aula possa nos ajudar a todos nós a, quando pronunciamos o nome do Salvador, tenhamos referência e maior amor por Ele, pelo nome de Cristo, pela pessoa de Cristo. Então, se eu pudesse escrever num quadro a palavra cuidado e descuidado, que importância essa palavra tem para mim e para você? De que maneiras nós vivemos mais cuidadosamente ou descuidadamente? Como tomamos sobre nós o nome de Cristo? Com cuidado ou com descuidado? Como vivemos os convênios? Como professamos o seu nome? A irmã Craven, numa conferência geral em 2019, ela começou fazendo alusão a como tomamos os convênios de que nós professamos ter de uma maneira mais cuidadosa ou de uma maneira mais descuidada, ok? Então, essa gravura da árvore da vida pode nos ajudar a ter uma visão cuidadosa ou descuidada a respeito de como nós vivemos nossa vida. Todos nós sabemos que Leí teve um sonho e que nesse sonho ele viu a árvore da vida. E ele viu uma barra que se estendia até essa árvore. E viu algumas pessoas caminhando de maneira cuidadosa e outra caminhando de maneira descuidada a Cristo. Podemos até estar perto da árvore, como a irmã Crave ensina, mas podemos estar desconectados dela. Vamos ver essa citação que ela ensina a respeito disso. O mundo está cheio de distrações que podem enganar até mesmo os eleitos, levando-os a viver os convênios de modo descuidado, fazendo com que se cheguem perto da árvore, mas não se cheguem a ela. Todos nós temos um mandamento de nos achegar a Cristo e não somente de estar perto de Cristo. Podemos até falar o seu nome, mas não estar conectados nele. A barra de ferro vai nos ajudar a conectar com o Salvador Jesus Cristo, a maneira que nós cuidamos o nosso discipulado, a maneira que nós damos ouvidos aos profetas, as palavras das Escrituras podem nos ajudar a estar conectados com o Salvador ou estar perto do Salvador. Todos os membros da igreja estão perto do Salvador, mas aqueles que tratam cuidadosamente de seus convênios estão conectados ao Salvador Jesus Cristo. Se não formos cuidadosos ao viver nossos convênios com exatidão, nossos esforços descuidados podem eventualmente nos levar a caminhos proibidos. Vemos no sonho de Li todos aqueles que entraram por caminhos proibidos. E temos muitos caminhos proibidos alertados pelo Salvador Jesus Cristo. Lei de castidade. Este é um caminho que nós não devemos nos desviar dele. Devemos sempre viver cuidadosamente este mandamento dado por Deus. Aqueles que entram pelos caminhos proibidos, eles se perdem, porque eles não foram cuidadosos. Eles podem até mesmo, como diz a irmã Craven, afogar nas profundezas de um rio imundo. Como nós cuidamos dos nossos convênios? De uma maneira cuidadosa? De uma maneira descuidada? Ela continua ensinando. Todas as vezes que dizemos entretanto, exceto ou mas, quando falamos sobre seguir os conselhos dos líderes da igreja ou viver mais cuidadosamente o evangelho, estamos, na verdade, dizendo: este conselho não se aplica a mim. Podemos racionalizar tudo o que quisermos, mas o fato é que não há uma maneira correta de se fazer a coisa errada. O errado é errado, independente se tem poucos fazendo
o que é certo. Não existe nenhuma maneira de fazermos o errado, ou fazendo o certo, fazendo aquilo que é errado. Toda vez que nós racionalizamos, isso é bom para meus irmãos lá da igreja, isso é bom para o João, para Maria, para a família tal, para a família Y, para a família Z. Mas eu já estou vivendo isso plenamente. Não preciso me cuidar com relação a isso. Todos nós precisamos ter muito cuidado de como vivemos os nossos convênios. Ela continua ensinando: se nós o amamos, como afirmamos que nós o amamos, não podemos mostrar esse amor sendo um pouco mais cuidadosos ao viver seus mandamentos? O próprio Salvador ensinou: se me amais, guardais meus mandamentos. Essa é uma maneira clara e simples de mostrar que nós amamos a Deus, vivendo os seus mandamentos. Então, a ideia é que nós possamos viver seus mandamentos de uma maneira cuidadosa. Somos cuidadosos com o nosso linguajar ou nos envolvemos de modo descuidado com conversas rudes, com conversas levianas? Como tratamos o nome de Cristo? Como vivemos o nome de Cristo? Todos nós fizemos convênio com o Salvador por meio do batismo. E hoje nossa aula pode nos ajudar a sentir uma maior importância de como tomamos o seu nome e de como expressamos sobre Jesus Cristo com mais reverência em nossa vida. Vamos pegar Doutrina e Convênios e vamos usar estes versículos tão importantes. Primeiro, lá em Doutrina e Convênios 63, a partir do versículo 67, 57, mas nós não vamos usar esse versículo agora. O versículo 60, ele diz assim: eis que eu sou o alma e o ofo, eis que eu sou o alfa e o ômega. Sim, eis que eu sou Jesus Cristo. Portanto, que todos os homens se acautelem de como tomam meu nome em seus lábios. Pois eis que em verdade eu digo que há muitos que estão sob condenação, que usam o nome do Senhor e usam-no em vão, não tendo autoridade. Portanto, que a igreja se arrependa de seus pecados, e eu, o Senhor, possuí-los-ei, do contrário, serão cortados. Lembrai-vos que aquilo que vem de cima é sagrado, e deve ser mencionado com cuidado e por indução do Espírito. E nisto não há condenação se seguimos o Espírito. Quando recebeis o Espírito, por meio de oração. Portanto, sem isto, permanece a condenação. Todos nós precisamos tomar mais cuidado de como usamos o nome do Senhor. Do alto do Sinai, Moisés recebeu esse mandamento profundo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Portanto, o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quando fazemos convênio com Cristo por meio do batismo, tomamos o seu nome sobre nós. Como agimos diariamente? A primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse lá no formulário é: o que você aprendeu nestas escrituras sobre como devemos tomar o nome do Salvador Jesus Cristo? Gostaria de ver algumas citações. Primeiro responda a essa pergunta, porque tem algumas perguntas relacionadas a essas citações. Essa citação do Elder Oaks diz o seguinte: não existem palavras mais sagradas ou significativas em toda a linguagem que os nomes de Deus o Pai e de seu Filho, o Salvador Jesus Cristo. Não existem palavras mais significativas. O que eu penso a respeito de Deus, o que eu sinto a respeito dele, o que eu penso a respeito de Cristo, o que eu sinto a respeito. Quando usamos com reverência a autoridade, os nomes de Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo invocam um poder além
da nossa compreensão. Não compreendemos plenamente o que o nome do Pai e do Filho tem, mas pronunciados com reverência. Eles invocam não somente a autoridade, mas um poder além da nossa compreensão. Deveria ser óbvio a todo crente que estes poderosos nomes, pelos quais milagres são feitos, pelos quais o mundo foi formado, por meio dos quais o homem foi criado e pelo qual podemos ser salvos, são santos e devem ser tratados com a maior reverência, conforme lemos nas revelações modernas. Lembrai-vos de aquilo que vem de cima é sagrado, aquilo que vem de Deus, aquilo que vem de Cristo, aquilo que vem por meio do poder do Espírito Santo e deve ser mencionado com cuidado e por indução do Espírito Santo. Temos que tomar muito cuidado como tratamos o Salvador, como pronunciamos o seu nome. Olha o que a irmã Bigan ela ensinou. Encontramos alegria duradoura quando nos concentramos no Salvador Jesus Cristo e vivemos o Evangelho como demonstrado e ensinado por ele. Quanto mais conhecemos, tivermos fé e seguimos Jesus Cristo, mais passamos a entender que Ele é a fonte de toda cura, paz, progresso e eterno. Com certeza, irmã Biga, ela nos incentiva a conhecer mais sobre o Salvador. Se tivermos fé, se seguirmos o Salvador, passamos a entender mais sobre ele. Quanto eu conheço sobre o Salvador Jesus Cristo? O Elder Soares, um membro do Quórum dos Doze, ele diz assim: quando verdadeiramente nos maravilhamos com Jesus Cristo e seu Evangelho, somos mais felizes, temos mais entusiasmo sobre a obra de Deus e reconhecemos Sua mão em todas as coisas. Além disso, nosso estudo da palavra de Deus é mais significativo, nossas orações são mais intencionais, nossa adoração mais reverente e nosso serviço no reino mais diligente. Tudo pode mudar quando verdadeiramente nos maravilhamos mais sobre Cristo, nos maravilhamos sobre o seu Evangelho. Quer dizer que nós estamos vivendo. Para nos maravilharmos, temos que estar vivendo. Tudo isso torna a nossa vida mais fácil. Não quer dizer que não teremos desafios, mas saberemos melhor como passar por eles. Não quer dizer que não teremos momentos de tristeza e angústia, mas receberemos a força adicional para viver esses momentos de desafios que todos nós passaremos por esses desafios, sem exceção. Todas essas ações contribuem para que a influência do Espírito Santo se torne mais constante em nossa vida. Assim, nosso testemunho do Salvador e seu Evangelho naturalmente se fortalecerá, se crescerá. O elder Niel Anderson tem uma citação poderosa a respeito disso. Se ministramos ou distribuímos o sacramento, abençoarmos os enfermos ou participarmos de outras ordenanças do sacerdócio, estando indignos, como disse o elder David A. Bednar, estamos tomando o nome de Cristo em vão. Então, não é só pronunciar os seus nomes, é como agimos, porque nós fizemos convênios no batismo, de tomar sobre nós o nome de Cristo. Se nós distribuímos o sacramento, se nós abençoamos os enfermos, ou usamos qualquer outra ordenança do sacerdócio, indignos, nós tomamos sobre nós o nome de Cristo em vão. Se alguém está indigno, ele deve se abster de oficiar nas ordenanças do sacerdócio e, em espírito de oração, procurar seu bispo como o primeiro passo do arrependimento e ao retornar aos mandamentos. Podemos nos purificar e tomar sobre nós o nome de Cristo. Então, o tomar sobre si, ou não, como eu deveria falar claramente, né, para não me expressar
indevidamente. Estamos tomando o nome de Deus em vão quando estamos indignos em nossa vida. Não somente falando o nome do Senhor ou o nome de Cristo. Ah, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomar o nome dele não é só pronunciar o nome dele, é como nós cuidamos de nossos convênios. Estamos tomando o nome de Cristo sobre nós cuidadosamente para evitarmos o pecado, o engano em nossa vida ou descuidadamente. Minha segunda pergunta agora é: o que você aprendeu por meio destas situações? Você pode voltar ao vídeo atrás, ver novamente as citações e o que eu aprendi sobre tomar o nome de Cristo em vão por meio destas citações. Uma maneira que nós podemos honrar mais o nome do Senhor é desenvolver um maior amor por Ele, saber o que Ele fez por nós, ok? Estudar mais sobre a vida do Salvador Jesus Cristo, aprender sobre ela, sobre seu poder, tanto o seu poder redentor quanto o seu poder capacitador. O restante de nossa aula agora nós aprenderemos um pouco mais sobre o Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos saber o que ele fez, para saber o que ele está disposto a fazer por nós e para saber mais a respeito de como podemos tomar seu nome sobre nós, aumentando seu amor. Se aumentarmos nosso amor ou o seu amor por nós, nosso amor por ele, perdão, nós teremos mais reverência sobre os nomes da deidade. Em Mateus, no capítulo 8, no versículo 24 a 27. Pense enquanto estudamos juntos o que eu aprendo sobre Cristo. E eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto por ondas. Ele, porém, estava dormindo. No meio dos desafios, no meio da tempestade, o Salvador, tranquilo, dormindo. E os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Quem é este? Para você, quem é este? Quem é este Cristo? Pensem só, no meio da tormenta, nós precisamos do Salvador Jesus Cristo. Algumas vezes pensamos também que ele está dormindo e precisamos orar constantemente a ele, para que ele possa nos ajudar a sobrepujar os desafios que vêm por meio dos ventos, das tempestades, enquanto o mar está agitado por meio das muitas provações. Cristo está pronto a nos ajudar. Cristo está disposto a repreender o vento e o mar. E quando procuramos o Cristo em nossos desafios, vai se seguir a grande bonança. Algumas vezes podem demorar mais tempo, algumas vezes podem demorar menos tempo. Mas como podemos aumentar, como não ter amor por este ser que está preocupado, que está no barco junto conosco, que está conosco durante a tempestade, mas que nós precisamos pedir a ajuda dele durante todos os desafios. Ele está no barco junto conosco. Ele não se afastou do barco, mas mesmo nos momentos de desafio, precisamos procurar sua ajuda. Como não amar este ser que pode despender seu tempo para passar seu tempo com nós, indignas criaturas? Outra escritura em 2 Nef 25, no versículo 13. E eis que ele os crucificarão. E depois de permanecer numa sepultura, pelo espaço de 3 dias, levantar-se-á dentre os mortos, com o poder de cura em suas asas. E todos os que crerem em seu nome serão salvos em seu reino, ou no reino de Deus. Minha alma deleita-se, portanto, em profetizar sobre ele.
pois vi os seus dias e meu coração magnifica o seu santo nome. Nenhum de nós pôde estar com o Salvador. Nenhum de nós viu seu nascimento, nenhum de nós andou pelas estradas poeirentas de Jerusalém, nenhum de nós viu seus milagres, seu poder. Mas como eu sou grato por poder andar junto com ele ao estudar suas sagradas escrituras, ao aprender sobre ele. Ele nos proporcionou livremente o dom da ressurreição. Ele morreu, ele foi crucificado e depois de 3 dias ele ressuscitou. Por meio disso, todos nós um dia ressuscitaremos. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é aquele que ressuscitou primeiro e mostrou o caminho. O dom gratuito da ressurreição, basta apenas nós morrermos e um dia todos nós ressuscitaremos. Mas ele não só veio para isso, para que nós pudéssemos um dia ressuscitar. Cristo veio com o poder de cura em suas almas. Ele pode nos curar de qualquer coisa, principalmente das doenças espirituais. O poder que Cristo oferece, além do poder de cura física, é o poder de cura espiritual, nos livrando de nossos erros e nos preparando para que aqueles que verdadeiramente se arrependeram de seus pecados possam ser salvos em seu reino. Como não amar este ser que dá sua vida para que cada um de nós possamos ter vida em abundância? Se nós aumentarmos nosso amor pelo Salvador, nós pronunciaremos com mais amor e com mais reverência o seu santo nome. Em Doutrina e Convênios 18, do versículo 23 ao 24, eis que Jesus Cristo é o nome dado pelo Pai, e não há qualquer outro nome pelo qual o homem possa ser salvo. Portanto, todos os homens devem tomar sobre si o nome que é dado pelo Pai, porque por este nome serão também chamados no último dia. Nós seremos chamados por este nome. Nós devemos tomar este nome com reverência sobre nós, cuidadosamente ao viver nossos convênios. Não existe outro nome, não existe outro caminho, não existe outro meio pelo qual eu ou você podemos ser curados, podemos ser remidos, podemos ser ressuscitados. É o nome do Salvador Jesus Cristo. Amo meu Salvador profundamente. Como eu sou grato por ele e por seu grande poder. Algumas outras escrituras, para que possamos aumentar nosso amor por ele, ao saber aquilo que ele fez por nós. Ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, cujo caminho é um círculo eterno, o mesmo hoje, ontem e para sempre. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus, que fui crucificado pelos pecados do mundo. Sim, e todos os que crerem em meu nome, para que possam se tornar filhos de Deus. Sim, um em mim, como eu sou um no Pai, como o Pai é um em mim, para que sejamos um. Cristo veio para que cada um de nós possa se tornar um com Ele. Assim como no sonho de Li, podemos estar perto da árvore, mas não conectados com a árvore. Todos nós, por meio dos convênios, temos a oportunidade de nos conectar com Ele, com o Salvador, Jesus Cristo. E por meio disso aprender como podemos tomar com reverência o seu nome sobre nós. Em Doutrina e Convênios, 110, do versículo 1 ao versículo 5 diz: Retirou-se o véu de nossa mente, abriram-se os olhos de vós, nosso entendimento. Vimos o Senhor de pé, no parapeito do púlpito, diante de nós, e sob seus pés havia um caçamento de ouro puro, de cor de âmbar, e seus olhos eram como labaredas de fogo. Os cabelos de sua cabeça eram brancos, como a pura neve. O semblante mais do que o brilho do sol. E a sua voz era como o ruído de muitas águas. Sim, a voz de Jeová que dizia: Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o que vive, eu sou o que foi morto, eu sou o vosso advogado junto ao Pai. Que grande bênção é termos Ele como nosso advogado.
Os advogados do mundo, não estou falando mal dessa classe, mas podemos ver muita corrupção, podemos ver muitos desafios entre os advogados. Que advogado você gostaria de ter no último dia? Cristo ou talvez qualquer um advogado? Gostaria de ter um advogado perfeito, um advogado imperfeito. Gostaria de ter um advogado que cuidou de você, que amparou em seus desafios, que está para te servir, ou um advogado que não conhece nada sobre você. E aquele advogado, no último dia, essa é a palavra que nós gostaríamos de ouvir, não só no último dia, mas podemos ouvi-las agora. Eis que perdoados são vossos pecados. Estais limpos diante de mim. Portanto, erguei a cabeça, alegrai-vos, regozijai-vos, rejubilai-vos. Cristo tem um enorme poder e se agrada em perdoar nossos pecados para que nós estejamos limpos. Este é o nosso Salvador. Me lembrei de uma última escritura que eu gostaria de compartilhar com cada um de nós, tá? Aqui em Mosia. Vamos abrir novamente a biblioteca do Evangelho, tá? Em Mosia 3. Olha só que escritura poderosa. O rei Benjamim falou a respeito do Salvador Jesus Cristo, começando no versículo 5. Essa é uma das minhas escrituras prediletas. Eu a sei de cor. Tudo aquilo que eu vou ler, eu a sei de cor. E essa escritura está constantemente na minha mente, pois eis que o tempo se aproxime, não está muito longe, em que com poder o Senhor onipotente que reina, que é de toda a eternidade para toda a eternidade, descerá do céu, no meio dos filhos dos homens, e habitará num tabernáculo de barro, e fará grandes milagres entre os homens, como curar os enfermos, levantar os mortos, fazer os coxos andar, dar vista aos cegos, fazer ouvir os surdos e curar toda espécie de enfermidade. Esse é o nosso Salvador. Ele está disposto, ele pode. Existe o tempo dele, mas ele está disposto a fazer qualquer uma destas coisas. Expulsará os demônios, ou seja, os espíritos malignos que habitam no coração dos filhos dos homens, e sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede, cansaço maiores que o homem pode suportar sem morrer. E eis que sairá sangue de cada um de seus poros, tão grande será sua angústia pelas iniquidades e abominações de seu povo. E se chamará Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai do céu e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio, e sua mãe chamar-se-á Maria. E eis que ele vem para os seus, para que a salvação possa ser concedida aos homens, aos filhos dos homens, pela fé em seu nome. O mesmo, e mesmo depois de tudo isso, considerarão um homem. E será, e dirão que está endemoniado, acertado, e crucificá-lo-ão. E no terceiro dia ressuscitará dentre os mortos. E eis que ele julga o mundo. E eis que todas estas coisas são feitas para que recaia um julgamento justo sobre os filhos dos homens. Eis que também que seu sangue expia os pecados daqueles que caíram antes da transgressão de Adão, que morreram sem conhecer a vontade de Deus acerca de si mesmo, ou pecaram por ignorância. Este é o nosso Cristo, este é o nosso Deus, aquele a quem adoramos. Uma das maneiras de nós tomarmos sobre nós o nome de Cristo, uma maneira de nós expressarmos o seu nome com reverência, é aumentarmos o nosso amor por Ele, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele pode fazer por nós. Cristo, o infante de Belém, o Criador de todas as coisas, que está em todas as coisas, sobre todas as coisas, ele é o Jeová do Velho Testamento. Ele é um infante de Belém. Ele é aquele que andou nas estradas poerentas da Palestina. Ele é aquele que curou e ainda cura. Ele é aquele que ensinou e ainda ensina. Ele é aquele que deu sua vida por mim e por você. Ele é aquele que envia o Espírito Santo para que possa nos consolar e nos amparar. Todos nós podemos tomar com mais reverência
o nome do Salvador sobre nós. Que Deus possa protegê-los e abençoá-los e entender a importância de nosso linguajar e viver de uma maneira cuidadosa nossos convênios. Sei que Cristo vive, sei que esta é a sua igreja. Como eu amo meu Salvador e sou grato por sua vida e seus ensinamentos. Deixo esta aula, parte de meu amor e meu testemunho, no sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Mas ainda temos a terceira pergunta. O que estes versículos te ensinaram sobre o amor e a pessoa que é o Salvador Jesus Cristo? Esta é a terceira pergunta que você tem que responder em sua aula. Um forte abraço a todos e sucesso!